Salve a banda e Buzuê Quimbanda com esse comentário sensacional. Seguimos aqui para a parte 2. Lembrando, né, essa saga, essa série aqui para desvendar os mistérios de Maria Mulambo. E deixando aqui registrado tudo que eu falar e tudo que eu proferi aqui é dentro dos meus aprendizados, dentro das minhas práticas, dentro dos meus ensinamentos e dentro daquilo que eu pratico enquanto mestre de Quimbanda há 18 anos, ok? Então não existe uma verdade absoluta, eu não sou dono da verdade absoluta, pois o conhecimento é infinito. Aquele que prega uma verdade absoluta, ele é apenas o detentor da ignorância, porque quando acaba a sua verdade, começa a minha verdade e assim por diante. O conhecimento ele é infinito. Dito isso, vamos lá para a segunda parte, Maria Mulambo. Como Maria Mulambo, na primeira parte eu já trouxe ali a origem da palavra, para que vocês entendam por que Maria é um nome tão comum e popular, né? Era um nome fácil e ainda é um nome fácil de você identificar pessoas em locais. Trata de nome popular. Maria, João, Zé, são nomes populares. Mulambo, uma palavra usada no Brasil colônia para identificar então ali e de forma pejorativa, né, as vestimentas que os nossos antepassados, os nossos ancestrais tinham como recurso para usar naquele momento e naquela má oportunidade, que eram trapos. As pessoas que não entendem isso, né, as roupas da era da escravidão eram trapos, eram farrapos, as pessoas andavam esfarrapadas, ou seja, roupa rasgada, e trapadas, ou seja, com trapos, muitas vezes até saco de ração. Ou seja, identificamos ali então a condição de não ter acesso, né, a uma condição de vestimenta, quanto mais de liberdade. E aí então, dito isso, você já tem um entendimento do que é Maria, o que é Mulambo e o que é farrapo. Como que Maria Mulambo então se torna uma das principais pombagira de legião e de pombagira dentro da Quimbanda? O que as pessoas têm que entender que existem esses reinos que vocês conhecem como reinos, como focos ou pontos de força que vibram as energias a qual se referem. Maria Mulambo, ela abraçou metafisicamente, fisicamente e espiritualmente a ideia de ser a rainha do reino das pessoas que são mulambos, que são farrapos. Por quê? O que a sociedade olha enquanto Deus da era Brasil Colônia olha para as pessoas que estão mal vestidas, para as pessoas que não têm dinheiro para comprar roupa? Como que a sociedade olha? Olham sempre com mau olhar, ok? Dentro disso nós temos então os moradores em situação de rua ou moradores de rua. E nós temos também os mendigos. Essas pessoas, elas são ignoradas pela sociedade como um todo, pelos governos e como um todo. E passam todas as necessidades e dificuldades que lá atrás no Brasil Colônia também passavam. A grande diferença é que se tem uma liberdade, entre aspas, essas pessoas que são moradoras de rua ou que são mendigos, que, entre aspas, estão ali livres, entre aspas, porém dentro de uma sociedade medíocre, hipócrita e preconceituosa. Então, essas pessoas, muitas vezes, vocês vão dizer assim, eu nunca vi um enterro de um mendigo, eu nunca vi um enterro de uma pessoa que era mendiga. Então, esses enterros existem. E Maria Mulambo, ela cuida destes povos, desses espíritos e dessas pessoas. Então, o povo tem que entender que Maria Mulambo, que lá no Brasil Colônia, na escravidão, que foi tratada como Mulambo, durante a organização metafísica dos espíritos que se afinizaram e se agruparam e formaram uma egrégora, um espírito é a geradora de todas as outras, formando então uma corrente. Então nós temos a Maria Mulambo formando toda a corrente dela, onde nós vamos ter Maria Mulambo da lixeira, Maria Mulambo da Calunga, Maria Mulambo da Sete Catatumba, Maria Mulambo das Almas, Maria Mulambo do Cruzeiro, Maria Mulambo da Estrada, Maria Mulambo da Figueira e Tata Mulambo.
entre outros. O que isso significa? Que existe uma Maria Mulambo, que é a rainha, certo? Dessa egrégora, aonde afinizou todos esses espíritos que são, sim, vocês muitas vezes têm o hábito de dizer, ah, minha pombagira era uma rainha, era uma duquesa. Não, eram mulambos. E eu já disse aqui na primeira parte qual o significado de mulambos e de farrapos. Então, Maria Farrapo, Maria Mulambo são tudo da mesma egrégora, ou seja, todas da mesma legião e da mesma organização espiritual. E esses espíritos, muito provavelmente, eu não tenho como afirmar isso porque eu não estou no mundo dos mortos, mas por ter o contato direto com esse povo e tudo aquilo que eu detenho enquanto segredo e conhecimento, são sim espíritos que foram ignorados pela sociedade e tratados como farrapos ou mulambo. Então, vejam bem, dentro da questão de reinos, nós vamos ter essas condições aí que eu estou lhe falando. Então, dentro da história dessas pessoas que são ignoradas pela uma sociedade, elas não têm acesso à educação, não têm... Ah, mas isso é garantido por lei. Não. Você não vê um mendigo ou um morador de rua tendo garantias de direitos. Tá? Por quê? Porque são ignorados pela sociedade. E quando essas pessoas falecem, elas têm direito ao enterro chamado enterro do indigente. Eu vou colocar algumas imagens aqui para vocês acompanhar a linha de raciocínio aqui. E esse enterro de indigente são caixões de papelão. Por isso que tem pontos cantados que fala que Maria Mulambo, né, cata latinha, cata papelão, porque a Mulambo é da lixeira, do lixo. E aí as pessoas têm que entender que é o que acontece nos dias atuais, tá, gente? Então, o enterro do indigente, o enterro do mendigo, que é feito através do governo municipal ou estadual, né, que tem ali um enterro social, é feito num caixão de quase que de papelão, tá? Ou em sacos de lixo também, são enterrados em covas rasas, tá? Ao fundo do cemitério. E esses enterros não têm velório, não têm acompanhamento e muitas raras vezes tem um acompanhamento de um padre ali para velar ou para trazer ali um encaminhamento durante ali o sepultamento. Raras vezes. Então quem é que cuida desta energia e desses espíritos? Quem que encaminha esses espíritos? Quem é que cuida e zela por esses espíritos? Olha o que aconteceu durante a grande, né, que eu não posso falar a palavra aqui, mas a grande PAN mundial. Não se viu moradores de rua, nem mendigos, nem tampouco outras pessoas que não têm o auxílio da sociedade entrando como números ou tampouco dando entrada em sistemas de saúde, né? O que eu estou tentando dizer? Que essas pessoas têm sim uma proteção espiritual e que os espíritos ali que agregam o reino de Mulambo, a egrégora de Mulambo, são espíritos que um dia na sua vida foram vistos pela uma sociedade como mulambos, como farrapos. Então, está ficando muito longo. A Mulambo cuida sim dos espíritos que estão na estrada abandonadas e morreram abandonadas numa estrada, morreram abandonadas no mato, morreram abandonadas numa praça, morreram abandonadas num cruzeiro, morreram abandonadas na encruzilhada, morreram abandonadas, né, pelas ruas por aí, e quando chega lá no cemitério, na Calunga Pequena, esses espíritos eles vão ser encaminhados para o reino de Maria Mulambo, aonde ela vai cuidar dos farrapos e dos mulambo. Parte 3, vídeo longo pra caramba. Vamos lá, vamos seguir aqui. Parte 3, curte, comenta e compartilha. E vamos até a próxima aqui.